Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Ponte do Direito. Aqui nós vamos argumentar e estudar sobre direito, né, e principalmente focado para concurso público. Hoje nós vamos falar sobre a classificação dos crimes. E aqui eu fiz a separação de 4 tópicos que a gente pode discutir em cima disso. Só que eu vou dividir os vídeos em 4 partes. Nós vamos falar sobre a questão quanto à qualidade do sujeito ativo, quanto à relação entre a conduta e o resultado naturalístico. Nós vamos falar também quanto à estrutura da conduta delineada pelo tipo penal, e também vamos falar quanto ao momento em que se consuma o crime. Então, esse pequeno vídeo, vamos falar primeiramente quanto à qualidade do sujeito ativo. Quanto à qualidade do sujeito ativo, eu dividi em 3 situações para compreender melhor esta questão da qualidade do sujeito ativo. Eu dividi entre crimes comuns ou gerais, dividi entre crimes próprios ou especiais, crimes de mão própria, atuação pessoal ou de conduta. Crimes de mão própria, atuação pessoal ou de conduta. Isso. Então nós vamos, para destrinchar o entendimento sobre a qualidade do sujeito ativo, nós vamos começar falando sobre crimes comuns ou gerais. Os crimes comuns são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. Não se exige condição especial da pessoa. É uma pessoa comum, que no caso dos exemplos a gente tem os homicídios. Dentro dos crimes comuns eu também tenho os crimes bicomuns. O que são os crimes bicomuns? São aqueles que a gente não exige condição especial tanto do sujeito ativo quanto do sujeito passivo, né? É bom ficar esperto na situação, porque quando se fala em crimes comuns, geralmente pode ter uma pegadinha entre essa questão dos crimes comuns e os bicomuns. A diferenciação está aí. Os comuns qualquer pessoa pode praticar, né? Que seria o homicídio, independente de condições, e o bicomuns também é da mesma forma, o bicomum da mesma forma entre aspas, né? Mas os bicomuns não se exige condição especial do sujeito ativo, o que está praticando o crime, e não se exige também condição especial do sujeito passivo, né? Não exige condições nenhuma. Então, aqui dá para a gente compreender a questão dos crimes comuns ou gerais. Daí nós vamos para o segundo tópico, que é os crimes próprios ou crimes especiais, né? Os crimes especiais ou próprios são aqueles em que o tipo penal exige uma situação fática ou jurídica diferenciada por parte do sujeito ativo. É aqui que nós vamos compreender essa diferença entre os crimes próprios e os crimes comuns. É bem simples. Os crimes comuns é qualquer pessoa que pode efetuar, e os crimes próprios ou especiais geralmente são efetuados por pessoas que fazem parte do governo, são funcionários públicos. A ideia é a gente encaixa eles no peculato. Só podem ser feitos por esse tipo de pessoa, né? O funcionário público, é só ele que consegue fazer esse tipo de crime. Os crimes especiais, eles se encaixam no crimes especiais, porque não é uma pessoa comum, é uma pessoa que trabalha para o governo, uma pessoa que é um funcionário público, tem uma função, um cargo, então acaba se tornando um crime especial, né, que é enquadrado em peculato. Nós identificamos como peculato, né? Então, dentro dos crimes próprios, é interessante observar que também existe o crime bipróprios. Assim como o crime comum tem o crime bicomum, no crimes próprios ou especial também temos os crimes bipróprios. Ele exige uma condição especial tanto do sujeito ativo quanto do passivo. Ou seja, um exemplo disso, nós temos quem é que pode praticar esse tipo de crime, né? O crime bipróprio. Exemplo melhor, nós temos o infanticídio. O infanticídio, ele pode ser cometido apenas pela mãe da criança. Eles podem ser cometidos pela mãe da criança contra o seu próprio filho, contra o bebê. Só ela pode cometer esse tipo de crime. Só a mãe pode cometer o crime de infanticídio,
né? Não é um crime contra adolescente, não se enquadra no crime de infanticídio, é criança, é bebê. Então só a mãe tem a possibilidade de cometer esse crime. Então aí ele é classificado como crime próprio, ok? Da própria pessoa, do sujeito ativo. Ok? Então, por terceiro tópico, nós vamos falar sobre os crimes de mão própria, ou atuação pessoal, ou de conduta, né? Esse crime de mão própria são aqueles que somente podem ser praticados pela pessoa expressamente indicado no tipo penal. Olha só, vou ler novamente. São aqueles que somente podem ser praticados pela pessoa expressamente indicado no tipo penal. Exemplo melhor: falso testemunho. A pessoa que vai testemunhar, ela é única. Ela é única. Ela não pode passar a responsabilidade dela do testemunho para outra pessoa, né? Só ela. Ou seja, ela é uma pessoa especial. Ela que vai testemunhar. Então, se ela pratica falso testemunho, ela é enquadrada nesse crime de conduta, no crime de mão própria. Dentro dessa situação, vai ser fácil lembrar. Quando se tratar do crime de mão própria, o crime de conduta, né, ou atuação pessoal, ele se enquadra aqui. Ele se enquadra nessa situação, né, no falso testemunho. Não se delega a prática da conduta infracional à terceira pessoa, né? Não tem como você passar. A sua responsabilidade de testemunha é uma outra pessoa, se você é que estava no caso, na situação. Então, dentro disso daí você é única, e se você praticar o falso testemunho, você vai ser classificado, vai ser identificado como crime de mão própria. Beleza? Pouquinho, a explicação foi bem resumida. Nós vamos argumentar sobre as outras questões. Nós argumentamos agora sobre a questão do quanto a qualidade do sujeito ativo. Nós vamos falar logo após quanto a relação entre a conduta e o resultado naturalístico. Depois, quanto à estrutura da conduta delineada pelo tipo penal, e quanto ao momento em que se consuma o crime. Eu espero que tenham gostado, né? Aí eu aceito opiniões, eu aceito críticas, eu aceito aprender nos comentários, assim como eu também estou me esforçando para aprender e repassar essa informação a vocês. Fica com Deus, um abraço.